Eu enterrei o telemóvel da minha chefe no Rio Tejo ao meio-dia, com o sol a queimar-me a pele como se o próprio inferno aprovasse o meu ato. Não foi um crime impulsivo, planeei cada segundo durante meses, imaginando o pânico dela ao ver as mensagens que enviei do seu próprio número, confissões de roubo de fundos da empresa, assédio a funcionários, mentiras que a fariam cair como uma torre de cartas podre. E enquanto o aparelho afundava nas águas turvas, eu sorri pela primeira vez em anos, sabendo que a vingança não é um grito, mas um sussurro que ecoa para sempre. O sol de Lisboa entrava pelas frestas das persianas do meu cubículo, pintando listras douradas no teclado gasto que eu martelava há 8 horas. Era o tipo de luz que engana, quente e acolhedora, como se a cidade estivesse a prometer que tudo ia correr bem. Mas eu sabia melhor. 3 anos a mendigar um aumento de salário naquelas reuniões semanais com a doutora Isabel Costa, e o que recebia? Um sorriso falso, daqueles que esticam os lábios mas não chegam aos olhos, e uma desculpa enrolada em jargão corporativo: o orçamento está apertado, Marta. Ser paciente, o teu trabalho é essencial. Essencial. A palavra ecoava na minha cabeça como um insulto. Essencial para quem? Para ela manter o seu Mercedes reluzente estacionado na garagem reservada, enquanto eu apanhava o 758 lotado todas as manhãs, esmagado entre turistas suados e reformados resmungões. Eu chamo-me Marta Almeida, 34 anos, licenciada em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa, e há 7 anos era a espinha dorsal da Costa e Associados, uma firma de consultoria financeira no Chiado que se gabava de valores tradicionais portugueses no site polido. Tradicionais como o vinho do Porto envelhecido. Ou como a sardinha assada no São João, queimada por fora mas podre por dentro. Porque era assim que me sentia, queimada pela rotina, podre de frustração. Os meus relatórios eram os que fechavam contratos milionários com bancos espanhóis e investidores do Norte, as minhas análises de risco salvavam a pele da firma em crises que a Isabel nem percebia. E no fim do mês? O mesmo salário base de 1.200 euros, que mal cobria o aluguer da minha teu em Alfama e as contas que se acumulavam como as caixas de vinho vazias no meu balcão. Naquela manhã de terça-feira, o ar no escritório cheirava a café requentado e a perfume caro, o Chanel No. 5 da Isabel, que se infiltrava pelos corredores como um veneno doce. Eu estava no meu posto, o ecrã do portátil aberto numa folha de Excel infinita, quando o chat interno piscou: Marta, reunião na sala de topo. Agora. Era ela. O coração acelerou-me no peito, um tambor surdo que me lembrava das noites em que, deitada na cama estreita, revivia cada humilhação. Paciência, Marta. Paciência para quê? Para ver a Isabel comprar um apartamento em Cascais com o bónus que nos negava. Para engolir o facto de que o meu colega, o Ricardo, aquele palhaço com um MBA duvidoso de uma escola online, recebera um salto de 20% no ano passado, só porque era amigo de golfe dela. Levantei-me, alisando a saia cinzenta que comprara em saldos na Zara, e caminhei pelo corredor envidraçado. Do lado de fora, o Tejo brilhava, barcos turísticos cortando a água como facas afiadas. Dentro, o ar-condicionado zumbia como um enxame irritado. A sala de topo era o território dela, paredes forradas de madeira escura, uma vista panorâmica para o castelo de São Jorge, e uma secretária de mogno onde ela reinava como uma rainha destronada. Isabel Costa, 48 anos, cabelo loiro tingido num tom que gritava dinheiro, unhas vermelhas como sangue fresco, e um vestido Armani que custava mais do que o meu salário mensal. Sentou-se ereta, os óculos de armação fina equilibrados no nariz aquilino, e apontou para a cadeira oposta. Senta-te, Marta. A voz dela era suave, como o fado melancólico que toca nos bares de Alfama, mas eu ouvia o veneno por baixo. Tens andado distraída ultimamente. Os teus relatórios. Há erros. Erros. Os mesmos relatórios que ela copiara para apresentar ao conselho na semana passada. Senti o calor subir-me ao rosto, não de vergonha, mas de raiva pura, daquela que ferve devagar até explodir. Desculpa, doutora Costa. Foi um lapso. O volume de trabalho. Ela interrompeu-me com um gesto da mão, as pulseiras de ouro tilintando como correntes. Não é só isso. Um colega viu o teu histórico de navegação. Sites de emprego. LinkedIn. Indiscrição, Marta. Numa firma como esta, a lealdade é tudo. O mundo parou. O meu estômago contraiu-se como se tivesse engolido vidro moído. Eles tinham-me vigiado. O IT, aqueles ratos informáticos no resto do chão, a rastrear os meus cliques durante as pausas para almoço. Eu só procurara vagas porque o desespero me roía por dentro, noites em claro a calcular se podia adiar o pagamento da luz mais um mês, o medo de que o meu pai em Évora, com a sua pensão magra, descobrisse que a filha, bem-sucedida, mal chegava ao fim do mês. Eu precisava de opções, gaguejei, a voz tremendo como uma folha ao vento. Isabel inclinou-se para a frente, os olhos frios como o mármore do Rocio. Opções. Aqui tens a tua, ou te recomponhas, ou...
Fez uma pausa, saboreando o momento. Ou rescindimos o contrato? Imediatamente. Eu saí daquela sala como um fantasma, o eco das palavras dela martelando na cabeça. Rescindir. Demitida. Por sonhar com algo melhor. O chiado fervilhava lá embaixo, vendedores de castanhas assadas gritando, turistas com máquinas fotográficas, o cheiro de pastéis de nata fresco da Confeitaria Nacional. Mas eu não via nada. Só via o rosto dela, o sorriso de vitória que não chegava aos olhos. No elevador, as lágrimas queimaram, mas engoli-as. Não choraria. Não ali. Em vez disso, algo se acendeu em mim, uma faísca minúscula no escuro da minha alma. Vingança. Não o tipo cinematográfico, com explosões e sirenes. O meu seria lento, meticuloso, como o vinho que envelhece nas caves do Douro. Começaria por escavar os segredos dela, aqueles que ela enterrava debaixo de camadas de mentiras polidas. Naquela noite, no meu apartamento em Alfama, com o fado de Amália Rodrigues a ecoar baixinho do velho giradiscos do meu avô, abri o portátil. Não para procurar empregos, isso acabara. Para caçar. Pesquisei o nome dela, Isabel Costa. Redes sociais privadas, mas vazamentos em fóruns de ex-funcionários. Um post anónimo num grupo de LinkedIn português, cuidado com a Costa e associados. A chefe adora ajudar os estagiários a subir na carreira. Se perceberem. O estômago revirou-se. Assédio. Roubo de ideias. Comecei a compilar e-mails antigos que ela me pedira para ajustar, números inflacionados em relatórios fiscais. Um ficheiro escondido no servidor da firma, acessível porque eu conhecia as passwords fracas do IT, ali estava, transferências suspeitas para uma conta offshore nas Ilhas Caimão. Milhares de euros, desviados de projetos que eu gerira. Dormi pouco nessa noite, o sono interrompido por visões dela a cair, o império dela desmoronando como as muralhas antigas de Lisboa após o terremoto de 1755. De manhã, voltei ao escritório com um sorriso forçado, mas por dentro, o plano tecia-se. Falaria com o Ricardo primeiro, ele odiava-a tanto quanto eu, mas era covarde. Depois, contactaria um advogado em Benfica, um amigo do meu primo que lidava com casos laborais. Mas a vingança verdadeira? Essa seria pessoal. Eu roubaria o que ela mais prezava, a reputação imaculada, o pedestal de mulher de sucesso que construíra sobre os corpos partidos dos outros. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Isabel atuava como se nada tivesse acontecido, atirando-me tarefas extras com um obrigada, Marta, és indispensável. Indispensável até ao próximo erro fabricado. Eu sorria de volta, mas os meus dedos voavam no teclado, copiando tudo, chats internos onde ela insultava clientes, gravações de reuniões que fizera às escondidas com o telemóvel. Lisboa, com as suas 7 colinas, parecia conspirar comigo, o vento do Tejo a sussurrar segredos, o sol a iluminar caminhos ocultos. Uma tarde, no café à brasileira, encontrei-me com o Ricardo. Ele bebia um galão, os olhos nervosos. Ela é um monstro, Marta. Lembras-te da Ana? Demitiu-a por incompetência, depois de a obrigar a trabalhar fins de semana sem pagar horas extra. Ana, a minha amiga de infância, que agora servia mesas no bairro alto para sobreviver. Ajuda-me, disse eu, a voz baixa. Ou ela destrói mais vidas. Ele hesitou, mas cedeu. Juntos, compilámos um dossiê. Não era só vingança, era justiça, daquela crua e portuguesa, forjada no sofrimento coletivo de quem rala os cotovelos enquanto os de cima engordam. Mas o turning point veio numa noite chuvosa, quando Isabel me chamou à sua sala após horas. Marta, preciso que fiques até tarde. Um relatório urgente. Eu fui, mas levei o gravador. Ela desabafou, o vinho tinto soltando a língua, estes imbecis do conselho não percebem nada. Se não fosse eu a ajustar os números, a firma afundava. E tu, Marta? Sempre tão leal. Mas vi o teu CV no Indeed. Traidora. Traidora? Eu ri por dentro. A gravação capturou tudo, a admissão de fraude, o ódio destilado. Saí dali com o coração aos saltos, a chuva lavando as ruas de Lisboa como lágrimas purificadoras. Em casa, ouvi a fita uma dezena de vezes, cada palavra um tijolo na muralha da minha fúria. A vingança não esperaria. Começaria no dia seguinte. A chuva parara, deixando Lisboa com aquele brilho úmido que faz as pedras das calçadas reluzirem como joias roubadas. Eu caminhava pelo terreiro do Paço, o arco triunfal erguendo-se como um guardião silencioso, enquanto o Tejo lambia preguiçosamente as margens. O dossiê estava no meu bolso, uma pena USB discreta, cheia de veneno digital. Mas a vingança não se faz só com provas, precisa de timing, de um golpe que atinja o coração. Isabel achava-se intocável,
uma senhora da alta sociedade que frequentava jantares no Hotel Ritz e óperas no São Carlos. Eu via-a como era, uma predadora em salto alto, devorando os fracos para alimentar o ego. De volta ao escritório, o dia arrastava-se como no lado. O Ricardo evitava-me nos corredores, o medo dele palpável como o cheiro de medo nos touros da moita. Mas eu não precisava dele agora, tinha o suficiente para começar. À hora de almoço, em vez de ir à cantina, dirigi-me ao departamento de RH, uma rapariga magra chamada Sofia, com olhos de quem já vira demasiado. Sofia, preciso de falar contigo. Privadamente. Levámo-la para o terraço, onde o vento do rio nos isolava do burburinho. Mostrei-lhe certos do dossiê, não tudo, só o suficiente para acender a faísca. A Isabel. Ela está a roubar-nos a todos. Olha isto. Sofia empalideceu, as mãos tremendo ao folhear os e-mails. Meu Deus, Marta. Se isto vazar. Vazar. Não. Nós controlamos quando e como. Prometi-lhe anonimato, e ela mordeu o isco. Pela primeira vez, senti o poder, não o dela, mas o meu, cru e inebriante como um copo de aguardente após uma colheita dura. A tarde trouxe a primeira rachadura. Um e-mail anónimo, enviado de uma conta burner que criei num cibercafé em Belém, chegou à caixa do Conselho Diretivo. Assunto: segredos da doutora Costa que vocês devem saber. Anexos: amostras dos ajustes fiscais, com linhas destacadas em vermelho. Nada que a incriminasse fatalmente, só o suficiente para semear dúvida. Eu imaginei o pânico dela ao ver a notificação piscar no ecrã, o rosto contorcido como o de uma atriz de fada em agonia. E de facto, às 16 horas, o intercomunicador chamou, Marta, sala de topo. Já. O meu pulso acelerou, mas mantive a máscara de secretária obediente. Ela estava de pé junto à janela, as costas rígidas, o sol poente tingindo o cabelo de fogo. Viste o e-mail? Perguntou, sem preâmbulos, a voz um chicote. Sim, doutora Costa. Assustador. Virei o rosto, fingindo preocupação, mas por dentro regozijava-me. Ela rodopiou, os olhos faiscando. Alguém está a tentar sabotar-me. Tu, Marta. Tens acesso a tudo. A acusação pairou no ar, pesada como o fumo de um cigarro apagado. Eu. Porque eu, respondi, a voz trêmula de propósito. Ela aproximou-se, o perfume sufocante. Porque és amarga. 3 anos sem aumento. Isso dói, não é? Mas a lealdade paga, Marta. Traição. Custa caro. Ameaçava-me, mas eu via o medo, as mãos dela tremiam ligeiramente, traindo a fachada. Saí dali com uma reprimenda formal, vigia os teus aliados, mas o veneno já corria nas veias da firma. Rumores espalhavam-se como fogo em palha seca, ouvi que a Isabel está a foder os números. E aqueles estagiários? Ela dorme com eles para promoções. O Ricardo aproximou-se de mim no final do dia, sussurrando no elevador, foi tu, não foi? O e-mail. Acenei, um sorriso cúmplice. E tu vais ajudar no próximo. Ele engoliu em seco, mas assentiu. Tínhamos um aliado improvável, o antigo contabilista, o Sr. Manuel, reformado mas rancoroso, que me contactara via um fórum obscuro. Ela roubou uma reforma, rapariga. 10.000 euros em comissões, que nunca vi. Enviou-me mais provas, extratos bancários, assinaturas falsificadas. Naquela noite, em Alfama, o bairro pulsava com vida, guitarras de dedilhando morna cabo-verdiana misturada com fado, o cheiro de churrasco subindo das varandas. Bebi um copo de vinho verde sozinha, o ácido cortando a língua como a verdade. Pensei no meu pai, em Évora, a trabalhar na vinha até os ossos doerem, a ensinar-me que a honra se ganha com suor, mas perde-se com uma palavra. Isabel roubara a minha honra, o meu futuro. Agora, eu tomaria a dela. O plano expandia-se, não só expor a fraude, mas virá-la do avesso. Contactaria jornalistas do Público ou do Expresso, aqueles que adoram escândalos corporativos com cheiro a corrupção. Mas primeiro, algo mais pessoal. Descobri o número dela no dossiê, o telemóvel pessoal, o que usava para os arranjos sujos. Adormeci com o som distante de um acordeão, sonhando com o Tejo engolindo segredos. De manhã, o segundo golpe, um post anónimo no LinkedIn, partilhado por perfis falsos que criei. Ex-funcionários da Costa e associados unem-se, assédio e fraude no Chiado. Justiça Portuguesa. As partilhas explodiram, 500 em 2 horas. Isabel ligou-me furiosa, apaga isso, Marta. Ou juro que te arruíno. Ri-me baixinho, desligando. O jogo mudara. Eu era o tabuleiro agora. Os dias tornaram-se uma teia de mentiras e verdades semi-enterradas.
No escritório, a tensão era palpável, olhares desviados, sussurros nos pausas para café. Sofia do RH aproximou-se de mim uma tarde, os olhos inchados. Eu falei com o conselho. Eles vão investigar. Abracei-a, sentindo o peso da sua gratidão. Mas por dentro, a raiva ainda queimava. Isabel merecia mais do que uma investigação, merecia humilhação, o tipo que a faria questionar cada espelho. Lembrei-me da minha mãe, morta cedo de cancro, trabalhando turnos duplos na fábrica de conservas em Setúbal até o corpo ceder. Não te deixes pisar, filha, dissera ela. Eu não me deixaria. O clímax da semana veio numa reunião de equipa. Isabel, pálida sob a maquilhagem espessa, anunciou mudanças internas, com voz trêmula. Vamos reforçar a ética. Rimos por dentro, eu e Ricardo, trocando olhares. Após a reunião, ela puxou-me para o lado. Para, Marta. Eu sei que és tu. Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos dela, não de remorso, mas de medo. O que queres? Dinheiro. Um aumento. Oferecia-me migalhas. Quero justiça, respondi friamente. Para todos os que pisaste. Saí, deixando-a sozinha com a vista para o Tejo, que parecia rir-se dela. Naquela noite, o plano para o telemóvel formou-se. Compraria um burner idêntico ao dela, vira o modelo no anúncio. Copiaria os contactos, enviaria mensagens que a incriminassem. Mas precisava de proximidade. Oportunidade veio no sábado, um evento corporativo, num iate no Tejo. Eu iria, vestida com o meu melhor, um vestido preto simples, mas que acentuava a determinação nos meus olhos. O iate balançava suavemente nas águas do Tejo, ancorado perto da Torre de Belém, com as luzes de Lisboa a piscarem como estrelas caídas. O ar salgado misturava-se com o aroma de marisco grelhado e vinho espumante, um cenário que gritava sucesso português, daqueles que mascaram a podridão debaixo de toalhas de linho impecáveis. Eu vestira o vestido preto que comprara em saldos no El Corte Inglês, apertado o suficiente para me fazer sentir uma arma, não uma vítima. O cabelo solto, ondulado pelo úmido da noite, e um batom vermelho que Isabel usava, uma provocação subtil. Ela estava no convés superior, rodeada de clientes de fato e gravatas, rindo alto demais, o copo de prosecco tremendo na mão. Via-se o esforço, a maquilhagem cobria olheiras, o sorriso era uma máscara rachada. Eu subi a bordo com o Ricardo, fingindo conversa banal sobre o jogo do Benfica na Liga. Mas os meus olhos fixavam-se nela, estudando os movimentos, o telemóvel dela, um iPhone prateado, pousado descuidadamente numa mesa ao lado do bar. O plano era simples, distraí-la, trocar os aparelhos. O meu burner, idêntico, já carregado com as mensagens pré-escritas. Drinks, senhores? Perguntei ao grupo dela, aproximando-me com uma bandeja que pedira ao empregado. Isabel virou-se, o reconhecimento tardio. Marta. Que surpresa! A voz dela era mel, envenenado. Não perco uma festa da firma, respondi, sorrindo. O Ricardo engajou os clientes em conversa sobre mercados bolsistas, ele era bom nisso, o covarde. O momento veio quando ela se virou para cumprimentar um banqueiro gordo de Madrid. O telemóvel dela piscou, uma notificação. Eu deslizei o meu no lugar, o coração a martelar como o sino da torre ali perto. Desci ao convés inferior, trancando-me num camarote minúsculo. As mãos tremiam ao aceder ao dela, sem password, a arrogância dela. Copiei contactos, fotos, tudo. Depois, as mensagens, para o marido dela, um advogado aborrecido em Oeiras. Querido, perdoa-me. O caso com o estagiário foi um erro. Mas o dinheiro. Valeu a pena. Para o conselho, reunião urgente. Os números falsos vão explodir se não pagarem o meu silêncio. Cada envio era uma facada, precisa e profunda. Senti náuseas, mas também euforia, o poder de virar o jogo, de fazer o predador sangrar. Voltei ao convés, trocando de volta os telemóveis enquanto ela dançava um tango improvisado com o espanhol. Ela pegou no dela sem notar, o rosto corado pelo álcool. Eu observava de longe, bebendo água com limão, o estômago uma bola de chumbo. O Ricardo aproximou-se, feito. Acenei. Agora, esperamos. A noite avançou, fogos de artifício iluminando o céu sobre o rio, um espetáculo para o dia de Portugal antecipado. Mas o verdadeiro fogo era interno. Isabel recebeu a primeira chamada por volta das 23 horas, o marido, a voz dele quando alta o suficiente para eu ouvir fragmentos. O quê? Traição. Dinheiro. Ela empalideceu, afastando-se para a proa. Eu sorri para o Ricardo, começou. De manhã, domingo, Lisboa acordava preguiçosa, com o cheiro de broa quente das padarias invadindo as ruas. Eu estava no meu apartamento, o portátil aberto num café virtual,
monitorizando as repercussões. O marido dela postara no Facebook: um erro de um homem ferido, casamento acabado. Obrigado pela honestidade, Isabel. As partilhas explodiram, amigos comuns comentando com emojis chocados. No mundo corporativo, o e-mail para o conselho chegar ao fim de semana, viu vazamento no fórum interno hackeado pelo Manuel. Investigação interna imediata. Isabel tentaria dançar para fora disto, ela era boa nisso, mas as teias apertavam. Segunda-feira trouxe o caos. O escritório era um vespeiro, telefones a tocar sem parar, Sofia do RH a correr com pastas. Isabel chegara cedo, o rosto uma máscara de gelo, mas os olhos vermelhos traíam noites sem sono. Chamou-me à sala dela, a porta fechada com um clique que soou como uma sentença. Tu fizeste isto, sibilou, aproximando-se tanto que sentiu o hálito a vinho da noite anterior. As mensagens. Do meu telemóvel. Como? Neguei, os olhos inocentes. Não sei do que fala, doutora Costa. Deve ser um hack. Ela riu, um som amargo como azeitonas pretas. Hack. És tu, a leal Marta, a pequena secretária de Alfama. O que queres? O meu lugar. Dinheiro. Oferecia novamente, mas agora era súplica disfarçada. Quero o que me deve, respondi, a voz firme pela primeira vez. 3 anos de suor, de noites roubadas. E para todos os outros. Mencionei a Ana, o Ricardo, o Manuel, nomes que a fizeram recuar como se queimada. Vais renunciar, disse eu. Limpa a casa antes que o público chegue. Ameaçava com o jornal, e ela sabia que eu tinha contactos, o primo em Benfica era casado com uma repórter freelance. Isabel sentou-se, o império dela desmoronando na cadeira de couro. Porquê? Eu dei-te o emprego. Deu-me correntes, retruquei. E agora, corto-as. Saí, deixando-a com o silêncio. O resto do dia foi uma dança de rumores, ela vai cair. A polícia está envolvida. Eu mantive a cabeça baixa, mas por dentro, a adrenalina corria como o Tejo em maré alta. À noite, jantei com o meu pai via videochamada. Ele, na vinha em Évora, o rosto enrugado pelo sol, sorriu ao ver-me, feliz. O que se passa, filha? Pareces livre. Contei-lhe uma versão edulcorada, mudanças no trabalho, mas ele percebeu. Lembra-te, Marta, a vingança é um vinho amargo. Bebe com moderação. Sábio, como sempre. Mas eu bebia, e o sabor era doce. O plano prosseguia. Contactei a repórter, enviando anónimos certos do dossiê. História exclusiva, fraude no Chiado. Ela mordeu, marcando uma reunião em Alfama. Enquanto isso, Isabel contra-atacava, espalhou boatos sobre mim, Marta é instável, talvez depressiva. Mas ninguém mordia, o medo virara respeito. O Ricardo confessou-me numa pausa, sempre soube que eras mais forte do que ela. Forte. Eu sentia-me frágil, a raiva uma casca fina sobre o vazio. Noites em claro, questionando, era justiça ou ódio? O pai tinha razão, amargo, mas necessário. A meio da semana, o golpe seguinte, uma petição online, iniciada por Sofia, assinada por 20 ex-funcionários. Justiça para as vítimas da Costa e associados. Viralizou no Twitter português, hashtags como mulheres no poder virando abuso no poder. Isabel ligou-me à meia-noite, a voz embriagada, para, por favor. Eu errei. Lágrimas. Remorso. Não importava. Demasiado tarde, disse, desligando. O Tejo, do meu balcão, parecia aprovar, as águas escuras carregando segredos para o mar. Mas a vingança tem custo. Sonhos com a mãe, acusando-me, não te tornes como eles. Acordei suada, o coração apertado. Ainda assim, prossegui. O fim aproximava-se, e eu não pararia. Lisboa acordava com um nevoeiro raro, o Tejo envolto em véus cinzentos que abafavam o cacarejar dos gaivotas e o ronco dos barcos de pesca. Parecia um presságio, como se a cidade, com as suas cicatrizes de terremotos e revoluções, soubesse que o julgamento se aproximava. Eu caminhava para o escritório com um casaco impermeável, o dossiê atualizado na mochila, agora com depoimentos gravados de Sofia e Manuel, transcrições das mensagens falsas que enviara do telemóvel dela. A repórter, Inês, encontrara-me na véspera num tasco em Alfama. Isto é ouro, Marta. Mas precisas de ir a público. Hesitei, o copo de ginginha queimando a garganta. Não. Ainda não. Deixa-a ferver primeiro. O escritório era um campo minado. O conselho convocara uma assembleia de emergência, vi os fatos cinzentos a entrar, rostos severos como juízes do Tribunal da Relação.
Isabel chegara primeiro, o carro dela, não um Mercedes, um táxi comum, estacionado torto na garagem. Ela usava um conjunto cinzento, sem joias, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Passou por mim no lobby sem olhar, mas senti o ódio, um fio elétrico no ar. Eu sentei-me no meu cubículo, fingindo trabalhar, mas os ouvidos atentos aos murmúrios da sala ao lado. Fraude confirmada. Desvio de 50.000 euros. Assédio sexual documentado. Por volta do meio-dia, o anúncio, Isabel Costa renunciava por motivos pessoais. O e-mail coletivo era seco, corporativo, agradecemos os anos de serviço dedicados. Dedicação. Ri-me sozinha, o som e quando no vazio do open space agora meio vazio, metade da equipa pedir admissões solidárias. Sofia abraçou-me no corredor, conseguimos, Marta. Conseguimos. Ela caíra, sim, mas o vazio em mim crescia. O Ricardo ofereceu cervejas no final do dia, num bar no Bairro Alto, à rainha destronada. Brindámos com sagres geladas, mas os meus pensamentos vagavam para o que viria a seguir. A firma sobreviveria. Eu ficaria. A queda dela foi rápida, como o vinho que azeda ao ar. Naquela tarde, o público publicou a peça, Escândalo na consultoria Chiado, chefe demite-se após acusações de fraude e assédio. Inês citara fontes anónimas, eu, claro, com detalhes que cortavam como navalhas, os estagiários coagidos, os números cozinhados para bónus pessoais. As redes sociais explodiram, vi posts de ex-colegas, histórias que eu nem conhecia, ela destruiu a minha carreira em 2015. O marido dela, divorciado formalmente, dera uma entrevista ao Correio da Manhã, senti-me traído 2 vezes. Isabel desaparecera, rumores diziam Cascais, a casa de praia fechada, mas eu imaginava-a sozinha, o vinho como companhia, questionando como caíra tão baixo. Eu devia sentir triunfo, mas o que veio foi uma náusea existencial. De volta à casa, no comboio lotado, encostei a testa à janela fria, vendo as luzes de Alcântara borrarem. Por que é que a vingança não preenchia o buraco? Lembrei-me das sessões de terapia que nunca marquei, o terapeuta em Lisboa que o SNS recomendava para burnout laboral. A raiva é um fogo que consome quem o carrega, diria ele. Mas eu carregara, e agora? O pai ligou nessa noite, a voz rouca de preocupação, vi o jornal, filha. Foi ela, a chefe. Confessei parcialmente, e ele suspirou, orgulho em ti, mas cuidado. O ódio envelhece mal, como o vinho mal guardado. Sábio, sempre. Os dias seguintes trouxeram o vazio pós-batalha. A firma ofereceu-me uma promoção, diretora adjunta, com aumento de 30%, mas recusei. Preciso de tempo, disse ao novo interim, um tipo decente de Coimbra. Tempo para quê? Para curar? Para encontrar um emprego novo, ironicamente, em consultorias rivais que agora me contactavam, ouvi da Costa. Impressionante. Impressionante. A palavra ecoava dela, e odiava-a, comecei a correr pelas colinas de Monsanto ao amanhecer, o suor lavando a culpa, o ar puro de eucaliptos limpando a mente. Encontrei Inês para um café na Baixa, queres contar a tua história? Empodera outras mulheres. Hesitei. Talvez. Mas é pessoal demais. A reviravolta veio numa carta registada, chegada numa manhã chuvosa. Endereço de Cascais, caligrafia trêmula, Isabel. Marta, preciso de falar. Por favor. O coração apertou, raiva residual, ou pena. Marquei o encontro num café neutro em Estoril, o mar Atlântico rugindo ao fundo como um coro grego. Ela chegara primeiro, encolhida numa mesa de canto, sem maquilhagem, o rosto nu revelando rugas que o dinheiro escondera. Obrigada por vires, murmurou, a voz um fio. Eu errei. Com todos. Contigo. Esperava súplicas. Lágrimas fluíram, mas não as minhas. Por que agora? Perguntei. Arrependimento. Ou medo da prisão? Ela baixou a cabeça, mexendo o chá sem açúcar. Ambas. Perdi tudo, marido, amigos, a firma. Mas tu foste o catalisador. Eu via-te como ameaça desde o início, talentosa, quieta. Tentei quebrar-te. Confissão crua, como o mar ali perto. Falei então, as palavras jorrando como vinho derramado, os 3 anos de humilhação, a mãe morta a trabalhar até cair, o pai na vinha sozinho. Não era só por mim, disse. Era por todas. Ela assentiu, os olhos inchados. Ajuda-me a reparar. Testemunho contra mim, se quiseres. Mas. Perdoa. Perdão? A palavra queimou. Levantei-me, deixando 10 euros na mesa. O perdão é teu de lutar, Isabel.
O meu é sobreviver. Saí para o promenade, o vento salgado chicoteando o rosto. Livre, finalmente. Mas o peso persistia. Naquela noite, comecei terapia, uma sessão online com uma psicóloga em Porto, voz suave como o Douro. A vingança liberta, mas deixa cicatrizes, disse ela. Cicatrizes. Eu as usaria como medalhas. A firma reestruturou-se, eu aceitei um papel consultor freelance, trabalhando de casa em Alfama, o portátil virado para o castelo. O Ricardo subiu, graças a mim, Sofia tornou-se a RH principal. Mas Isabel. Ouvi que se reformara cedo, voluntariando em abrigos para mulheres abusadas, ironia ou redenção. Não importava. A minha história vazara parcialmente, num blog anónimo, a secretária que derrubou a rainha. Comentários fluíram, heroína portuguesa. Cuidado com as lobas no chiado. Mas o verdadeiro drama era interno, a luta para não me tornar como ela, amarga e isolada. Corria mais, lia essa de Queiroz à noite, o crime é um protesto contra a ordem das coisas, e ligava ao pai diariamente. Vem visitar, filha. A vinha precisa de mãos jovens. Planeava ir, colher uvas sob o sol alentejano, lavar a alma na terra. Ainda assim, numa noite de insônia, peguei no telemóvel, o meu agora, e escrevi uma mensagem para ela, nunca enviada, a vingança acaba. Agora, vive. Apaguei. O Tejo fluía lá embaixo, levando o passado. O outono chegara a Lisboa com um manto de folhas ocre, as castanheiras do Eduardo VII a carpirem sementes que estalavam sob os pés como ossos secos. Eu caminhava pelo jardim, o ar fresco mordendo a pele, tentando ordenar os pensamentos que ainda rodopiavam como o fumo de uma fogueira mal apagada. 3 meses após a queda de Isabel, e o que restava? Uma promoção recusada, um equilíbrio precário de freelance, relatórios para firmas em Braga e Faro, pagos a tempo e hora, sem o veneno da hierarquia. Mas a liberdade tinha o seu preço, noites em que a raiva voltava, um fantasma sussurrante que me acordava às 3 horas, questionando se valer a pena. A terapeuta, doutora Luísa, explorava isso nas nossas sessões semanais. A vingança foi o teu escudo, Marta. Agora, sem ele, o que vês? Eu via buracos, o aluguer subir a 10% em Alfama, os amigos distantes pela minha fama de whistleblower, o pai tossindo mais nas chamadas de Évora. Vê-me vulnerável, confessei numa sessão, a voz e quando na sala virtual. Ela assentiu, os óculos refletindo a luz suave de Porto. Vulnerável é humano. Usa-o para construir, não destruir. Construir. A palavra grudava, como argamassa fresca. Comecei um blog anónimo, Vozes do Chiado, partilhando histórias de assédio laboral, sem nomes, só verdades nuas. As leituras subiram, 500, 1000, mulheres de todo o país a comentarem, obrigada. Sinto-me menos sozinha. O Ricardo tornou-se um aliado improvável. Encontrávamo-nos quinzenalmente no Time Out Market, entre mariscos e vinhos do Alentejo, a rir das absurdidades da firma agora limpa. Tu salvaste-nos, Marta, disse ele uma tarde, erguendo um copo de verde. Sem ti, ainda estávamos acorrentados. Mas eu via as suas cicatrizes, o divórcio acelerado pela pressão do trabalho, os filhos a visitá-la aos fins de semana. Ninguém sai ileso, respondi. Sofia juntava-se por vezes, agora confiante, a planear um sindicato informal. Juntos, éramos uma rede, frágil, mas tecida com fios de solidariedade portuguesa, aquela que sobreviveu a ditaduras e crises. Mas Isabel assombrava. Ouvi rumores, ela vendera a casa de Cascais, mudara-se para um T2 modesto em Oeiras, trabalhando como consultora freelance para pequenas empresas, ironia cruel. Uma tarde, uma carta chegou novamente, Marta, li o teu blog. Muda vidas. Posso contribuir? Anónima. O coração acelerou. Era ela. Respondi via e-mail genérico, todas as vozes contam. Enviou uma história, fui a chefe que aterrorizava. Agora, ajudo vítimas a erguerem-se. Li e reli, lágrimas quentes traçando caminhos no rosto. Redenção. Ou manipulação. A terapeuta disse, não julgues. Observa. O turning point veio no Natal. O pai insistiu, vem, filha. A vinha está carregada, mas o coração mais. Apanhei o comboio alfa pendular, o paisagem mudando de urbano para rural, azulejos de estações dando lugar a sobreiros retorcidos. Évora acolheu-me com o cheiro de cortiça e terra vermelha, o pai à espera na estação, o chapéu de palha envelhecido como ele. Abraçámo-nos, o corpo dele frágil mas quente. Estás magra, Marta? Lisboa come-te viva. Ri, ajudando com as malas. A casa era a mesma, paredes caiadas, o fogão a lenha crepitando, fotos da mãe no aparador.
Trabalhámos a vinha juntos, mãos calejadas colhendo cachos maduros sob o sol baixo. O suor misturava-se com poeira, o vinho futuro pingando nos baldes. À noite, sentados à mesa com pão alentejano e queijo de serpa, ele perguntou: e a chefe? Perdão. Hesitei, o garfo parado. Não sei, pai. Ela caiu, mas eu. Eu caí também. Contei tudo, o telemóvel no rio, uma metáfora, mas ele entendeu, as mensagens, o vazio. Ele ouviu, os olhos sábios. A vingança é como esta vinha, cortas as uvas podres para salvar o cacho. Mas o corte dói. Cura com tempo e sol. Abraçou-me, e pela primeira vez, chorei sem vergonha, pelo que fora roubado, pelo que roubara de volta. De volta a Lisboa, algo mudara. Aceitei uma oferta de uma firma ética em Benfica, focada em sustentabilidade, relatórios verdes, não cinzentos. O salário era justo, 1.800 euros, com bónus reais. O primeiro dia, caminhei pelo Estádio da Luz, o ar carregado de história futebolística, sentindo raízes. Inês, a repórter, convidou-me para um painel no Homens Fórum em Lisboa, a tua voz inspira. Falei, trêmula no início, a traição no trabalho não é só económica, é uma violação da alma portuguesa, trabalhadora, resiliente. Aplausos ecoaram, e uma mulher na primeira fila, Isabel. Acenou discretamente. Talvez. Mas o drama não acabava. Uma noite, o telefone tocou, número desconhecido. Marta. Sou eu. Isabel. Preciso de ajuda. A depressão. É um abismo. A voz quebrada, como vidro estilhaçado. O instinto gritou, não, mas a terapeuta ecoou, empatia não é fraqueza. Marquei um café em Neutral Ground, o Rocio, com as estátuas de Camões a vigiarem. Ela chegara destruída, cabelo grisalho, roupas largas. Perdi tudo por arrogância, confessou. Tu foste o espelho que me mostrou o monstro. Ouvi, sem julgar. E agora? Terapia. Voluntariado. Tentar ser humana. Ofereci o contacto da doutora Luísa, ela é boa, e partimos, um aperto de mão ao quarcelante paz frágil. O ano novo trouxe renascimento. Corri uma meia maratona nas 7 colinas, o corpo protestando mas a mente clara. O blog cresceu, parcerias com sindicatos. O pai visitou na primavera, dormindo no sofá, a provar pastéis de nata e a rir das turistas. Lisboa cura, filha. Curava, sim. A vingança fora o fogo, agora, plantava sementes. Ainda assim, numa lua cheia sobre o Tejo, sussurrei para o rio, obrigada por carregar os segredos. O eco foi paz. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, azulejo ganhando vida com rebentos verdes nas varandas de Alfama, o ar perfumado de jasmim e mar. Eu acordava cedo agora, o sol filtrando pelas cortinas de renda da avó, o portátil à espera de projetos que importavam, análises para ONGs ambientais, workshops sobre ética laboral em universidades. O salário na nova firma estabilizara-me, aluguer pago, uma viagem a Évora planeada, até um jantar ocasional no Cervejaria Ramiro, com Ricardo e Sofia, rindo de velhas feridas como cicatrizes honrosas. Mas o coração ainda cicatrizava devagar, como vinho que se assenta após a fermentação. A reconciliação com Isabel, se é que era isso, provara ser um fio tênue. Encontrávamo-nos mensalmente, cafés neutros em Belém, pastéis de nata partilhados como trégua. Ela mudara, o loiro tingido dera lugar a castanho natural, as unhas curtas e sem verniz, a voz suave sem um chicote. Voluntario num centro de apoio a vítimas de assédio, contava, os olhos evitando os meus. Ajudo-as a escrever CVS, a enfrentar entrevistas. Ironia, não. Eu assentia, mastigando a massa folhada. Redenção é ação, não palavras. Ela ria baixinho, amarga. Tu ensinas-me lições que eu devia saber. Não era amizade, demasiado sangue entre nós, mas uma ponte, frágil como as arcadas do aqueduto das águas livres. O pai notara a mudança quando veio na Páscoa. Sentados no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, ele disse, vês. A vida é como o Tejo, curvas, mas sempre para o mar. Brindámos com vinho de Évora, o calor dele ancorando-me. Ele ficara uma semana, ajudando a pintar o apartamento, cozinhando migas alentejanas que encheram o ar de alho e nostalgia. A tua mãe aprovaria, murmurou uma noite, folheando fotos antigas. A mãe, o fantasma benevolente que me guiara através da raiva. Naquela viagem, colhemos mais uvas, o sol alentejano queimando a pele, e eu senti raízes profundas, não só na terra, mas na alma. O trabalho florescia. O blog Vozes do Chiado tornara-se um movimento, parcerias com a CGTP,
palestras em escolas de negócios. Numa conferência no Lisboa Factory, falei para 200 jovens: o poder não é subir na escada, é construir rampas para todos. Aplausos ribombaram, e Inês, na plateia, piscou: best-seller em potencial. Ri, mas a ideia germinou: um livro. A secretária rebelde, vingança e redenção no corporativismo português. Esboços noturnos, palavras fluindo como o rio. Mas o passado mordia ocasionalmente. Um e-mail do Conselho Antigo: processo contra Isabel. Testemunho. Recusei, ela paga o suficiente, mas o Ricardo aceitou, limpando o nome da firma. Ele subira a diretor, casara-se novamente, um brilho nos olhos que eu invejava. Obrigado por me dares coragem, disse num jantar. Sofia, agora mãe, enviava fotos de um bebê rechonchudo: a tua força inspira. Força. Aprendera que era coletiva, tecida em conversas sussurradas nos cafés, em petições online, na resiliência portuguesa que sobrevivera a impérios e dívidas. Isabel e eu tivemos a nossa crise num verão abafado. Ela recaíra, um copo de vinho virou garrafa: Marta. O vazio. E cancelara sessões de voluntariado. Liguei, a voz firme: levanta-te. Não por mim, por ti. Ela chorou ao telefone, confissões jorrando: infância em Faro, pai alcoólico que ensinara a pisar primeiro. Tornei-me ele. Empatia veio, relutante: quebra o ciclo. Ela o fez, clínica em Sintra, grupo de apoio. Na nossa próxima café, mais magra mas olhos claros: obrigada. Tu salvaste-me, ironicamente. O clímax pessoal veio no outono, aniversário da demissão. Caminhei ao Tejo ao pôr do sol, o rio dourado refletindo o castelo. Enterrei simbolicamente o telemóvel antigo, um gesto ritual, jogando na água de uma ponte pedonal. Acabou, sussurrei. Lágrimas vieram, catárticas, misturadas com riso. O pai, visitando, juntou-se, ao passado. Brindes com cerveja Superboc de um quiosque próximo. Agora, um ano depois, Lisboa pulsa em mim. Freelance plenos, viagens, Porto para um festival literário, onde pitcho o livro. O pai saudável, a vinha prosperando com a ajuda de primos. Ricardo e Sofia, família escolhida. Isabel. Uma conhecida distante, curando à sua maneira. A vingança fora o capítulo escuro, este é luz, real, gaiata, lógica no seu caos emocional. Olho para o Tejo e penso: a vida não é drama eterno, mas uma tapeçaria de fios partidos e tecidos. Eu teço, agora, com mãos firmes. E sorrio, porque sobrevivi.